Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite com você que está cultuando a Deus conosco, aí na sua casa, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10. Abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, procure o texto e leia o texto, deixa que os teus olhos toquem a palavra, além dos teus ouvidos que vão ouvir. Manuseie a Bíblia, ou manuseie o seu aparelho onde ela está. 1 Coríntios 10, o versículo 10. Diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vou ler mais uma vez. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração, ela é um pecado. E como todo pecado, quando nós pecamos, é aberto lacunas, brechas, portas na nossa vida, que vão dar legalidades, que vão dar direitos legais a espíritos, a entidades do maligno, do império das trevas contra quem nós lutamos, para que eles ajam na nossa vida. Então, cada tipo de pecado abre legalidades diferentes, cada tipo de pecado abre brechas diferentes. E aqui vem trazer-nos uma mensagem clara, tem luz sobre esse versículo de uma maneira muito clara. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, aqui tem uma palavra, perecer. Essa palavra, decair. Essa palavra, cair em uma armadilha, pelo destruidor. Então, a ação aqui, a Bíblia deixa clara, de uma entidade espiritual chamada, conhecida como destruidor. Esse espírito maligno, ele entra na vida de uma pessoa e destrói projetos, famílias, relacionamentos, destrói finanças, destrói tudo aquilo que vem do Senhor na vida de uma pessoa, tudo aquilo que vem de Jesus na vida de uma pessoa, por causa de uma porta considerada larga. Se nós formos entender o princípio dos textos que falam sobre isso, essa é uma porta larga, essa é uma porta espaçosa. A palavra murmuração, ela significa persistente reclamação. Ela significa descontentamento. Ela significa questionamento malicioso ou falar mal em voz baixa. Quando a Bíblia ela trata de murmuração, ela não se refere a reivindicações justas, de causas justas. Não, a Bíblia não está falando sobre eu reivindicar algo justo, sobre uma reivindicação com peso de justiça de Deus e da palavra. Essa palavra murmuração, ela vem falar sobre um protesto com um fundo de rebelião no coração do ser humano. Ela vem falar sobre o protesto com um fundo de rebeldia, um protesto que expressa o egoísmo humano, um protesto que expressa a ingratidão, a difamação. Então tem uma conotação de maldade por trás da murmuração. Eu quero entender com você um pouco o que está por trás da murmuração, que às vezes está no coração, no pensamento, e às vezes, na maioria das vezes, ela é expressa por palavras murmuradoras. Então, quando a Bíblia trata de murmuração, ela está falando sobre essa indignação, que vem desse protestar de um coração maldoso. Tem uma conotação mesmo de maldade. E a Bíblia nos ensina isso começando com o povo de Israel. O povo de Israel tinha, por hábito quase, que murmurar constantemente, frequentemente.
E isso, por exemplo, nós podemos citar a peregrinação do deserto. Ao longo da peregrinação do deserto, o povo de Deus murmurou, né, escancarou essa porta de acesso para o destruidor. Isso se tornou na vida daquele povo, na maioria deles, um hábito vicioso até. Já estava na linha de vício de murmurar. Era um vício da murmuração. E por essa porta tão larga, aberta, por causa disso, um estrago aconteceu, minando para muitos deles o projeto de Deus. E é isso que acontece hoje. Hoje não é diferente. Por causa dessa porta, muitas famílias têm atrasado o projeto de Deus. Muitos jovens, ainda jovens, têm sido privados de entrar muito cedo no projeto de Deus, ou de alinhar o seu coração, alinhar sua vida, as suas ações com a vontade de Deus, por causa dessa porta larga. Muitos pais têm minado relacionamentos com os filhos, por causa dessa porta aberta para uma entidade chamada destruidor. E a função dele é clara já pelo nome. Ele vem destruir. Ele vem mais do que roubar. Ele vem destruir, em algumas famílias, de maneira terrível, avassaladora, a destruição. Muitas finanças são atingidas pelo destruidor, nas famílias, nos pais de famílias, nos sacerdotes, porque não atentam para esse princípio de Deus em fechar essa porta de acesso para essa entidade maligna. É isso que eu quero compartilhar um pouco nessa noite com vocês. Para falar de destruição, nós precisamos alinhar o coração, e saber o que no nosso coração, o que está dentro do nosso coração, que está causando, que está por trás dessa murmuração. O que está desalinhado no nosso interior? Quais sentimentos? Quais sentimentos desalinhados no nosso interior, na nossa essência, no nosso coração, na nossa alma? O que está por trás da murmuração? Porque a murmuração em si, seja ela dentro de mim, seja ela nos meus pensamentos, seja ela expressada nas minhas palavras, elas são sintomas. Elas são sintomas que estão falando, estão comunicando que algo está errado aqui dentro. Então, é fruto de um coração que está desalinhado. E a Bíblia diz no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um caminho de retidão. Então, como eu sei, e você sabe, e nós compartilhamos sempre aqui, no culto de quarta, que a libertação ela é um processo, que a libertação não é uma mágica, que não existe libertação sem posicionamento, não existe libertação sem uma mudança no meu entendimento e, consequentemente, uma mudança nas minhas ações, que não existe libertação, inclusive, do espírito de destruição, sem que eu feche a porta por onde ele está acessando a minha casa ou a minha família. Não existe um processo que vai fazer isso sem que eu me posicione em relação à verdade da palavra de Deus. E o que está desalinhado dentro de um coração cuja boca murmura? O que está desalinhado dentro de um ser, da alma, de uma pessoa que tem os seus pensamentos e as suas palavras carregados de murmuração? Carregados dessa reivindicação rebelde, desses sentimentos que vão reivindicar algo com rebeldia. A primeira coisa que eu quero tratar, que eu quero expor nessa noite, como raiz de alguém que é murmurador, e muitos que já são viciados em murmurar, é a insatisfação. É o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite. Pessoas que têm o livre acesso para a entrada do destruidor, geralmente são pessoas carregadas de insatisfação. E a insatisfação, ela é algo que não aparece muitas vezes.
no começo, no início, ela está guardada, ela está no meu interior. E quando eu começo a manifestar a insatisfação, vai ser por palavras ou por pensamentos murmuradores. Mas a insatisfação, ela começa no interior. Então, pessoas que reclamam o tempo todo, né, pessoas que nada está bom, de um jeito não está bom, a esquerda não está bom, a direita não está bom, a chuva não está bom, o sol não está bom, né, o frio não está bom, o calor não está bom. Pessoas que entram nesse lugar, elas estão cheias de insatisfação no seu interior. Então, é uma conduta dentro do coração que aparece nos relacionamentos das pessoas quando as expectativas enganosas não são correspondidas. Então, aqui está um ponto da insatisfação. Ela vai acionar algo que sintomatiza a murmuração. Por quê? Porque as minhas expectativas, elas não foram correspondidas. As minhas expectativas, elas foram frustradas. E eu esqueço do entendimento de que eu criei a expectativa, eu gerei a expectativa em pessoas, em grupos, em relacionamentos, dentro ou fora da igreja, no trabalho, né, num curso, em algo que eu pratico, expectativas que eu gero, que elas não são correspondidas do meu modo, e isso gera uma insatisfação que vai provocar murmuração. Então, esse sentimento é algo que tem que ser achado em nós e que tem que haver arrependimento. Esse sentimento de insatisfação, ele nunca será saciado se não for na perspectiva de Cristo. Se nós não tivermos um coração tratado em Jesus, essa insatisfação, ela não será saciada por nós mesmos ou por pessoas. Eu quero dizer para você que, às vezes, se acostuma a gerar expectativa em pessoas, a gerar expectativas, né, em coisas, em momentos, em circunstâncias. Eu quero te dizer, cuidado com isso. Deixa o Senhor entrar no seu coração hoje. Deixa o Senhor vasculhar o seu interior hoje. Deixa o Espírito de Deus fazer uma sondagem profunda sobre esse sentimento de insatisfação e te curar. E te libertar nessa noite. Por quê? Porque a insatisfação, ela vai te trazer um prejuízo imenso. Então, nós precisamos aprender a não gerar expectativa em pessoas. Precisamos aprender a não gerar expectativa em circunstâncias, em grupos, né? Nós precisamos aprender a gerar expectativa naquele que nos criou, naquele que assumiu a nossa filiação, naquele que se colocou como nosso Pai, naquele que delibera todas as coisas que nos são necessárias. Nós precisamos entrar nesse lugar. Por exemplo, em Mateus 11, 18 e 19, a gente vê um contexto. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Um coração insatisfeito sempre vai ter murmuração para tudo. Então, se é vermelho, murmura. Se é preto, murmura. E Jesus, em Mateus, deixou propositalmente para nosso ensino essa passagem. Né? Então, vinha João, e João não comia nem bebia. João tinha um estilo de vida, João tinha uma missão a cumprir, ele tinha um jeito. O jeito próprio dele de fazer as coisas. Mas aí essa turma dizia o quê? Ah, tem demônio. Não come nem bebe. Anda por aí de qualquer jeito. É diabo. É demônio atrás disso. Mas aí veio Jesus. E Jesus tinha outro jeito. Diferente de João. Um jeito diferente de ser. Então Jesus, comendo, bebendo, sentando na mesa, né, com os publicanos, com os pecadores. Aí qual era a reclamação? Aí, ó, comilão, beberrão, amigo dos publicanos, amigo dos pecadores, também não está bom. Então, para quem tem um coração insatisfeito, não está bom nem de um jeito nem de outro. Por quê? Nós precisamos entender que quando esse é o nosso sintoma, quando esse é o nosso problema, nós precisamos tratar aqui dentro.
nós precisamos tratar no coração. Nós precisamos extrair de dentro esses sentimentos que estão desalinhando o nosso coração em relação àquilo que Deus quer de nós. O descontentamento, né, essa insatisfação crônica na vida de alguns, ela gera a murmuração. Hebreus 15, o verso 5 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-se com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Algo importante aqui, que a Bíblia nos ensina, ela diz assim, os seus costumes, as suas práticas, a sua maneira de viver, aqui na terra, ela deve ser sem avareza. E ela nos ensina um princípio do contentamento. Gente, como nós temos facilidade de violar esse princípio do contentamento. Como é fácil para nós, seres humanos, sem Jesus, sem pensar na perspectiva bíblica, mesmo sendo crentes, mas naquele ponto não nos atentando, como é fácil a gente desalinhar o coração nessa questão, nesse princípio, violar o princípio do contentamento. Ele diz assim, contentando-vos com o que tendes. Então ele nos dá uma ordem, ele nos dá uma direção, algo muito diretivo mesmo, muito direto. Seja contente com o que você tem, viva uma vida sem avareza, contente com o que você tem. E ele diz assim, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Então o que esse texto nos ensina? Quando eu entro nesse lugar de satisfação, né, de contentamento com aquilo que eu tenho, com aquilo que foi reservado para mim nesse momento da minha vida, vem uma promessa depois. Porque toda vez que Deus nos dá uma diretiva, nos dá uma ordenança, nos ensina um caminho a seguir, vem aí uma promessa. E a promessa aqui é qual? Eu não te deixarei nem te desampararei. Então tem momentos que Deus vai nos provar. Existe um momento que Deus vai nos levar aos limites de prova. E aí ele vai ver se nós vamos cumprir isso. Ele vai sondar se há avareza, ele vai sondar se há um contentamento, ele vai sondar como nós estamos nos comportando em relação a determinada circunstância. E quando nós passamos na prova, quando nós tiramos a média, né, a linha de aprovação de Deus, quando nós alcançamos essa medida de Deus, então ele disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Deixa eu te dizer uma coisa. Em todo momento que Deus está provando um filho, nesse sentido, que Deus está colocando ele à prova, e os dias que nós vivemos, como muitos têm sido provados, como a maioria de nós, crentes e não crentes, temos sido provados, né, na questão, no quesito, estar contentes, estar satisfeitos, né? Nesse momento, quando eu alcanço esse lugar em Deus, Deus está ali olhando, Deus está ali vigiando, Deus está ali observando. E Ele vê, né, que eu estou me esforçando para atingir, para entrar nesse lugar, porque a Bíblia me diz. Então, nesse momento inteiro, Ele está dizendo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Em todo momento de prova, aqueles que confiam em Deus, aqueles que estão em Jesus, aqueles que estão no Senhor, eles não são desamparados. Deus não os deixou. A nossa dificuldade é crer nisso no momento que estamos sendo provados. Mas há uma promessa. E a Bíblia deixa isso claro. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. Ele nos cuida e nos observa. Observa as nossas ações. Observa aquilo que vai sair da nossa boca. Observa o nosso comportamento mediante uma circunstância. Mas Ele tem uma promessa. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Um outro texto, né, que me chama a atenção é em Timóteo 6, 1 Timóteo 6, de 6 a 8, diz assim, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então ele vai dar outra instrução direta. Ele diz, olha, é grande ganho
a piedade num ser humano, em uma pessoa, com contentamento. Piedade com contentamento, elas andam juntas. Um coração piedoso, um coração humilde, um coração aberto, né, para ser contente, ser satisfeito com aquele momento, com aquela circunstância. Talvez não é algo fácil, né, que nós estamos passando, mas ele diz assim, a piedade, esse coração humilde, esse coração piedoso, esse coração quebrantado, junto com o contentamento, traz um grande ganho. Isso é uma promessa. A gente passa batido nesses versículos, né? Mas se nós analisarmos com cuidado, uma frase dentro desse texto que eu li, está dizendo que é um grande ganho quando eu me rendo, quando eu coloco um coração piedoso, um coração humilde, junto com um coração contente. E ele diz assim, porque nada trouxemos para esse mundo. Então aqui Deus vai trazer um confronto. Ele vai dizer, por que você está descontente? Por que o motivo da insatisfação? Por que a piedade foi embora? Por que tem um descontentamento no seu interior? Nada você trouxe. Aqui tem um confronto. Eu não vim com nada. Eu, muitas vezes, demorei muito tempo para entender foi como eu vim. Foi quem me deu a vida, o milagre da vida. Quantas pessoas até hoje nem compreenderam o milagre da vida, o milagre de existir, o milagre de ter nascido. Quantas pessoas até hoje nem os seus olhos foram abertos para isso. Acho que a sua vida é um mero acaso. E ele diz assim, nada você trouxe. Ou seja, a vida foi me dada, o grande presente da vida foi dado pelo Criador. Eu não trouxe nada, eu ganhei tudo, a começar da vida. Então ele diz, você não trouxe nada para esse mundo. E manifesto é, ou seja, eu já sei, já está revelado, já é manifesto que nada eu vou levar. Nada eu trouxe e nada eu vou levar. Então ele nos confronta nesse nível. Se nada você trouxe, nada você vai levar, você tendo, porém, o sustento e com o que te cobrir, estejamos com isso contentes. Queridos, como é difícil às vezes entrar nesse lugar. Porque às vezes nós temos o sustento, podemos não ter tudo o que queremos na nossa mesa, mas temos tudo o que precisamos. Temos um lugar para dormir, temos uma cama para dormir. E ele diz, esteja com isso contente. E às vezes é difícil para a gente aceitar, entender, entrar nesse lugar de contentamento, mesmo tendo mais do que o que nós precisamos na mesa, mesmo tendo um sustento farto, mesmo tendo uma boa cama, um bom cobertor. E sabe, os dias que fazem frio, são dias que, pelo menos para mim, esses textos vêm mais à tona, né? Porque eu tenho uma sensibilidade muito grande ao frio. Eu sofro com frio. E quando está frio e baixa mesmo a temperatura, esses dias baixou um pouco a temperatura na nossa cidade. E eu penso muito nisso. Às vezes eu estou na rua, doida para ir para casa, eu chego em casa, tem 3 cobertores. Eu coloco tudo, coloco uma meia, fico ali até me esquentar e eu começo a pensar, meu Deus, obrigada. Naqueles dias eu valorizo mais a minha cama, os meus cobertores do que em outros dias. Mas às vezes tem cenas que me constrangem e que te constrange também se você parar para pensar. Nesses dias que fez frio mesmo, eu saí do banco, no iniciozinho da noite, estava frio aquele dia, durante o dia mesmo, e eu vi um homem, né, na calçada, um cobertor fino. E quando ele pegou o cobertor e deitou ali naquela calçada, a expressão dele era de contentamento porque ele tinha aquele cobertor. E na hora eu pensei, meu Deus, como isso nos constrange? Ou pelo menos deveria nos constranger. E deveria nos constranger mais. Porque eu vi a maneira com que ele se embrulhava, com que ele se cobria com aquele cobertor. E eu vi a expressão. Era como se a expressão dele dissesse assim, graças a Deus, porque eu tenho essa calçada para deitar e esse cobertor para me cobrir. E às vezes nós
nós não conseguimos chegar nesse lugar tendo tanto. Às vezes nós desconsideramos a nossa provisão, a nossa cama. A cama não está boa, a comida não está boa. Então eu quero entender com você o que acontece na alma de um murmurador. Quais as arestas que precisam ser aparadas para que a murmuração cesse. Então, a porta aberta, larga para o destruidor, ela fala muito disso. Desse desalinhamento no meu interior, que dá acesso a palavras, a pensamentos murmuradores. E aí, consequentemente, a destruição entra para assolar. É proibido, pastor, eu querer algo melhor? É pecado eu desejar algo melhor? Não, eu quero te dizer que não. Não é proibido eu desejar algo melhor. A questão é que o proibido, o ruim, o que destrói, é quando eu saio desse lugar de contentamento enquanto eu não alcancei aquilo que eu desejo, aquilo que eu procuro. Enquanto eu vivo uma circunstância que não é a expectativa que eu gerei, que não é aquilo que eu ainda desejo, eu estou almejando mais nessa vida profissional, nos meus relacionamentos, nas coisas materiais. Eu tenho algumas coisas que eu quero alcançar. Isso é proibido? Não. Na medida certa, isso não é proibido. O proibido é enquanto eu estou na caminhada para alcançar aquele objetivo. Enquanto eu estou na caminhada para chegar naquele propósito, eu sou insatisfeito. Eu não consigo olhar para aquilo que eu tenho. Eu não consigo estar contente com aquilo que eu tenho. Muitas vezes a insatisfação, ela é gerada pela comparação. Se a gente for olhar o caso de Ana e de Penina, a gente vê Ana se comparando. Ela tem filhos, eu não tenho. Ela gera, eu não gero. Ela dá esse prazer de gerar o meu marido, eu não dou. Então eu quero que você me ouça, sonde teu coração. A comparação, ela é algo que precisa ser eliminado da nossa vida. Ela é um laço. Comparar-se com outras pessoas em relação a qualquer assunto. Comparar-se em relação a questões materiais. Comparar-se em relação a questões físicas. Comparar-se em relação a questão de relacionamentos, de ministério. Ela gera uma insatisfação com aquilo que eu tenho. Não dê esse lugar para que o diabo trabalhe. Não permita que no seu coração a ação do inimigo comece sorrateira com a comparação. Olha o casamento daquela irmã. Olha, o marido dela manda flores, o meu não. Olha, o marido dela é um doce, o meu não. Olha, o marido dela fala palavras educadas, o meu não. Olha, o marido dela é assim, o meu não. Olha, o marido dela deixa ela gastar, eu não. Elimina isso. Esse não é o caminho para você chegar onde você queria. Não se compare com os outros. Não compare o seu carro com o do seu parente, o do seu irmão, o da pessoa que acabou de trocar. Não compare a sua casa. Por mais que você deseje uma casa melhor, não entre nessa ação maligna, sorrateira de Satanás, da comparação. Sim, deseje o seu, faça os seus planos, apresente seus planos diante de Deus, Ele é bom, mas seja grato com aquilo que você tem. Não compare o seu ministério. Não compare a sua maneira de tocar, a sua maneira de cantar, não compare a sua maneira de pregar. Não compare a unção, não queira entrar em níveis de comparação, porque você vai perder o entendimento daquilo que Deus traz que é para você, que é próprio seu. Você vai perder a beleza, você vai perder de enxergar, você vai perder a capacidade de enxergar a beleza daquilo que Deus deu para você. Porque você é único, porque em todas as questões, Deus vai fazer com você de uma maneira única, de uma maneira específica, porque Ele te fez, jogou a forma fora, então na hora dEle tratar com você, Ele tem uma maneira que é sua, é para você. Não entre nessa ação sorrateira de Satanás, de comparação. Sonde teu coração agora, sonde teu coração nessa noite. Se você tem essa inclinação a comparar-se, em qualquer desses
desses níveis, dessas áreas, né, que eu citei, ou daquela que o Espírito Santo falar com você em particular, se arrependa hoje. Hoje o Espírito Santo te chama para um concerto do arrependimento. Se a comparação está presente na sua vida, eu já oro e profetizo que essa noite será noite de libertação. Aí na sua casa, no seu quarto, no carro, onde você estiver ouvindo essa mensagem, será uma noite de libertação. Essa palavra vai chegar, abrir seu entendimento, o arrependimento vai vir sobre o seu ser e o Espírito de Deus, que é o libertador, vai curar você. O insatisfeito, ele murmura sem motivo, também. Alguns com motivo, mas também sem motivo. E seja um motivo concreto, aparente, ou sem motivo nenhum, problema gigantesco, um problema simples, né? Ou uma manha da alma. A pessoa que vicia na murmuração, ele daqui a pouco, né, quando ele está já num processo mais avançado, ele murmura por qualquer coisa. Qualquer coisa ele murmura. Então, às vezes você vai ver a causa daquela murmuração e não tem nem a causa, não tem o motivo. Porque é algo que ele acostumou a fazer. Por isso que ele precisa alinhar de volta o coração e mudar a prática. A insatisfação, ela gera desprezo pelo que Deus nos dá. Gente, isso aqui é muito real. É muito real. O sentimento de insatisfação, ele cega a pessoa em relação às grandes coisas que Deus tem feito. Então, ele tira esse lugar de Deus e, além de tudo, faz com que a pessoa que murmura despreze ações, presentes, investimentos, valores que Deus agrega na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Israel procedeu assim, né? Se comportava como se fosse um povo que não tivesse recebido nada. Quem via as murmurações, quem ouvia as murmurações, falava: meu Deus, Deus abandonou esse povo. Deus desprezou esse povo. Deus deixou de cuidar desse povo. Salmo 106, versículo 24 e 25 diz assim: também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Desprezaram uma terra aprazível, não creram na palavra de Deus, murmuraram dentro das tendas, não deram ouvidos ao Senhor. Deixa eu te alertar uma coisa baseado nesse texto. A murmuração não passa batido no mundo espiritual. Você sai da igreja insatisfeito, vai murmurar lá dentro da sua casa. É o que o povo fazia. Saía, né, de um lugar público às vezes e chegava dentro da tenda e ia murmurar. Deus não está indiferente a isso. E o pior, Satanás não está indiferente a isso. O mundo espiritual que não se cansa de procurar brechas para trabalhar na vida das pessoas, nesse caso, uma entidade que a Bíblia chama de destruidor, está atento, está de antena ligada ao radar, procurando onde estão os murmuradores, porque é o que ele faz. E aí eles iam para dentro das tendas, murmurar, não davam ouvidos à promessa do Senhor. Era um coração desalinhado, né, que impediu esse povo, a maior parte deles, essa geração, de entrar na terra aprazível, na vontade perfeita de Deus. Então você não sai da igreja insatisfeito e vai murmurar na sua tenda, não. Por quê, pastora? Porque você está desagradando a Deus. Porque o teu coração está machucando, está ferindo o coração de Deus. E de quebra, porque o destruidor vai entrar e minar o projeto de Deus. De repente você tem um plano, Deus tem um projeto na sua vida, tem um ministério que está para ser entregue para você.
E aí você é tomado pela insatisfação. E chega em casa, murmura. Chega no seu quarto, murmura. Murmura com o seu filho, murmura com o seu marido. E vai murmurando. E fala para um parente, fala para um amigo íntimo. E daqui a pouco o destruidor entra. E aquele projeto não se cumpre. E o pior, você não fica nem sabendo o que perdeu. Você nem fica sabendo a terra aprazível onde seus pés não pisou. Porque é assim que acontece. Então tem pessoas que saem insatisfeitas do trabalho, um período às vezes difícil, mas orou tanto por um trabalho, orou tanto por um concurso, às vezes está passando uma fase de adaptação, de repente, sonda seu coração, você está passando uma fase de adaptação no trabalho, porque o trabalho é novo, porque entrou um chefe novo, porque mudou algumas regras novas. Gente, regras agora é o que nós temos. Mudança nesses dias agora é o que nós temos. E aí nós vamos nos adaptar. Tem pessoas nesses dias que precisam literalmente se reinventar. Mas se ele entrar nesse lugar da murmuração por causa de um coração insatisfeito, então ele pode perder de pisar a terra. Ele pode perder uma promoção, ele pode perder um lugar de promessa, ele pode perder uma oportunidade de fazer algo para Deus naquele lugar, ele pode perder uma família, um casamento, por não discernir, por não entender e dar esse espaço, essa porta larga para um espírito chamado destruidor. Então esse desalinhamento no coração, ele impede a pessoa de entrar na terra. A insatisfação gera desprezo por aquilo que Deus nos dá. Esses tempos, não faz tanto tempo assim não. Talvez uns 2 anos. Eu vivi uma experiência em relação a essa questão de desprezar, né, aquilo que Deus nos dá. E foi uma experiência engraçada, porque foi algo tão simples, mas o Senhor, Ele foi tão real comigo naquela experiência. Então, para quem não sabe, meu esposo, ele é barbeiro, ele tem uma barbearia. Então, ele corta cabelo, faz barba, né? E uma das coisas que acontece na barbearia é sujar toalhas, né? E aí, naqueles dias, nós estávamos orando pela barbearia, pelo cliente, né? Por várias questões. E nós estávamos orando, buscando o Senhor. Eu estava me aplicando em oração pela vida dele, pelo trabalho, pela profissão dele, pedindo que lá fosse um lugar onde Deus curasse pessoas, onde a unção estivesse presente nas mãos dele, no trabalho dele. E eu vinha uns dias me aplicando nisso, né? E aí, né, alguns daqueles dias que a gente está meio atravessado, muito serviço, muita coisa, o negócio embola. Eu estou lá estendendo aquelas 500 toalhas. Falei, Jesus, mas como que suja tanta toalha? E estou estendendo e foi me dando assim, uma angústia, uma agonia, uma insatisfação. Né? Eu não estava verbalizando, mas dentro de mim estava um tumulto. Dentro de mim estava acontecendo uma revolução, e aquelas toalhas não acabavam mais, e acabavam os prendedores, não acabavam as toalhas. E Deus sondou meu coração naquele momento, e falou assim, eu não te entendo. Você ora para mim abrir as portas e mandar os clientes, aí você reclama das toalhas? Se tem cliente, tem toalha suja. Se não tem toalha suja, você reclama que o povo não foi, aí você ora. Se eu mando o povo, você reclama que sujou as toalhas? O que eu faço? O que você quer? E aí eu falei, ai, Senhor. Né? E ali eu estou estendendo as toalhas e aquele processo interno dentro de mim. Né? E eu falei, Senhor, me arrependo. Verdade. Eu estou murmurando no meu coração e o Senhor me corrigiu. Uma coisa simples, uma coisa pequena. Mas que naquele dia eu entendi, e isso me causou uma tristeza. Que eu estava desprezando a minha própria resposta de oração, que eu estava desprezando, né, por uma circunstância, um momento que eu estava tumultuada. Os motivos às vezes são reais, e eles são vários, mas não justifica aquilo que a gente não consegue vencer, porque o mais fácil é parar e falar, Senhor, me dá graça essa semana, me dá graça para fazer o que eu preciso fazer. Né? Não justifica a ira, não justifica o nervoso, não justifica maltratar ninguém, não justifica muito menos reclamar e murmurar da bênção que Deus está nos dando. Então naquele dia eu
entendi que Deus entendeu e sondou dentro de mim um desprezo por aquilo que Ele estava me concedendo. E era, inclusive, a resposta da minha oração, né, daquilo que eu estava buscando em Deus naqueles dias. Então, esse desalinhamento no coração, ele impede a pessoa de entrar na terra e de viver a vontade de Deus para esse tempo na sua vida. Eu teria mais 2 raízes para falar, mas nós não vamos entrar nisso hoje. Um outro dia a gente compartilha, né? Hoje nós vamos ficar aí na raiz de insatisfação que gera murmuração. Mas tem outras raízes que vão gerar, né, a murmuração. Mas eu quero ainda, né, finalizar enquanto o louvor vai vindo para cá. Eu vou deixar esse tempo porque eu quero fazer um concerto. Né, eu quero falar sobre como consertar isso. E eu quero aqui dar um foco, insistir com você em algo. Se você murmura, hoje, faça uma sondagem sincera sobre a insatisfação. Busque no seu coração, né, nesse tempo que você está aí, que você separou para cultuar a Deus através dessa live. Você investiu o seu tempo. Você não está aí à toa, você está aí para dar um culto a Deus, você está aí para buscar agradar o Senhor, para ouvir a sua palavra, para aceitar a sua correção. Né? Você está aí numa live da Quarta Livre, que tem o foco de palavras que vão trazer um confronto, mas que vão gerar cura, que vão gerar restauração. Então eu quero te dizer, se você enxerga esse princípio, esse sintoma de murmuração nas suas palavras ou nos seus pensamentos, se você reconhece essas crises, né, sonde essa raiz da insatisfação no seu coração. O que tem gerado a murmuração? Você está insatisfeito com que área da sua vida? O que você anda carregando do trabalho para casa, da igreja para casa, da comunhão com os parentes, da comunhão com os amigos, com os irmãos? O que você tem carregado de insatisfação? Porque quando nós aparamos essa aresta da insatisfação do coração, a murmuração cessa. Quando nós nos arrependemos da insatisfação que está desalinhando o nosso coração, a murmuração nas palavras, a murmuração nos pensamentos, ela vai sendo podada, ela vai sendo arrancada com a raiz. Como eu disse, tem outras raízes, né, que vão provocar a murmuração. Nós vamos falar disso numa próxima oportunidade com você. Então eu quero finalizar essa mensagem fechando essa porta. Como é que nós fechamos essa porta? A linguagem de Deus é adoração, enquanto que a linguagem do diabo é a murmuração. Se você murmura, você está emprestando a sua boca para Satanás. Se você murmura, você está falando a língua do diabo, literalmente. Se você é um murmurador viciado, você constantemente empresta a sua boca para Satanás. Se você é um murmurador viciado em murmurar, você abre portas largas para um espírito que a Bíblia dá o nome de destruidor. E ele entra e destrói, aniquila a área em que nós abrimos essa porta. Agora, a linguagem de Deus é a adoração. Então nós derrotamos essa ação do maligno quando nós trocamos a linguagem do inferno, de murmuração, pela linguagem do céu, de adoração. É aqui que está o segredo da nossa libertação. Nós derrotamos o diabo com um coração grato. Só a gratidão, ela pode vencer o descontentamento no coração. Só a gratidão pode arrancar essa insatisfação de dentro de nós, calar as palavras murmuradoras e repreender o espírito destruidor. Então nós podemos ser livres com ações práticas, além do arrependimento, do quebrantamento do nosso interior, de um coração genuíno, quebrantado. Então, quando nós consertamos, nos arrependemos, deixamos Deus nos corrigir,
né? Como eu contei o meu exemplo para vocês, aceitei a correção do Senhor instantaneamente, disse: o Senhor está certo, o Senhor está certo, quem está errada sou eu. E a tristeza entrou no meu coração. Mas essa tristeza, ela precisa ser uma tristeza verdadeira, uma tristeza que gera cura, não uma tristeza do remorso, mas uma tristeza do conserto. E com isso, então, quando eu alinho meu coração, quando eu confesso, quando eu peço perdão e me arrependo, aí eu vou para ações práticas, né? Por exemplo, ações de graças pelas coisas conquistadas, é agradecer, ser grato pelas pequenas coisas, pelos livramentos. Quantos livramentos nós temos e nem ficamos sabendo? Quanto Deus nos livra no dia a dia nessa terra e a gente nem sabe, mas sabe que Ele está cuidando porque Ele prometeu. Sabe que Ele está o tempo inteiro conosco porque Ele prometeu. Isso é motivo de ser gratos, porque nos dias maus Ele nos cuida, porque mesmo atravessando uma enfermidade Ele está nos ajudando, porque mesmo atravessando uma crise Ele está nos ensinando. Então a gratidão é uma ação prática que combate a insatisfação e consequentemente que cessa a murmuração, né? Agradecer pelas coisas pequenas do dia a dia, pelo que eu como, pelas contas que eu paguei, né? Nós como seres humanos, nós temos algumas coisas que são até engraçadas e pequenas coisas que a gente não percebe, né? No mercado, uma mulher, quando ela tem esse vício, ela é mais levada a murmurar pelos preços, pela compra, o dinheiro que não rendeu naquela compra, do que enxergar e ser grata, porque hoje eu tenho dinheiro para pagar, porque eu pude vir ao mercado, porque tem uma provisão para que eu pudesse vir. E quando eu agradeço, vem uma unção da graça de Deus que traz a multiplicação, que multiplica meu poder de compra, que multiplica aquilo que eu tenho nas mãos, que faz render, porque tem uma graça do céu no cumprimento da palavra. Então eu quero te chamar nessa noite a refletir. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você a fechar os teus olhos aí na sua casa, no seu sofá, no seu tapete, na sua cama, no seu quarto, na área onde você estiver, na cadeira que você estiver sentado, ouvindo, ou dentro do carro, enfim, onde você estiver. Eu quero desafiar você a confessar a murmuração como pecado, a assumir diante do Senhor as vezes que você murmurou. Às vezes que essa raiz específica que eu falei hoje, da insatisfação, estava desalinhando o seu coração. Eu quero te chamar a uma confissão e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso por mim, você vai fazer isso por você. E nós juntos vamos trocar essa linguagem de murmuração pela adoração diante do Senhor. Amém? Jesus, seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Oh Senhor, nós queremos confessar diante do Senhor,
reconhecer diante de Ti a murmuração como pecado, Pai. Perdão, Senhor, por toda reclamação persistente, pelo descontentamento, questionamento malicioso no nosso coração, nos nossos pensamentos e através das nossas palavras. Nós queremos reconhecer diante do Senhor os protestos de rebeldia, baseados na ingratidão, na difamação. Nós queremos reconhecer, Deus, que nós precisamos do Senhor alinhando o nosso coração. Nós queremos clamar como Davi por um coração puro, por um espírito reto. Nós queremos, ó Deus, reconhecer, Deus, toda a raiz da insatisfação que deu lugar, que abriu arestas, brechas para esse espírito maldito de destruição. Queremos te pedir perdão, Pai. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por quando eu fui como os fariseus, os saduceus, que murmuravam de João, que não comiam nem bebiam e julgavam que ele tinha demônio, mas que também quando veio Jesus comendo, bebendo, sentando à mesa dos publicanos, dos pecadores, eles murmuraram também. Toda vez que eu entrei nesse lugar, Senhor, de murmurar, de reclamar, de estar insatisfeito, seja com o sol, seja com a chuva, seja com o frio, com o calor, seja no meu contexto da igreja, ministério, seja no meu contexto com os meus filhos, com o meu esposo, com o meu trabalho, com as pessoas que eu convivo. Eu te peço perdão, Senhor, quando eu tive esse comportamento, Pai, em nome de Jesus, por todas as vezes que o descontentamento entrou dentro de mim, porque o Senhor me ensina que os meus costumes devem ser sem avareza. Então eu te peço perdão pelas vezes que a avareza entrou na minha vida e que eu fui descontente com os meus costumes, com aquilo que cerca o meu dia a dia por causa da avareza. Hoje, Pai, eu reconheço, eu me arrependo diante do Teu altar. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não confiei nessa promessa. O Senhor disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei. Todas as vezes que o meu coração, Senhor, vacilou, que eu achei que o Senhor não estava perto, ou me senti desamparada por falta de confiar nessa verdade escrita em Hebreus, eu me arrependo nessa noite. Junto com os meus irmãos, Senhor, nós queremos que essa confissão suba diante do Senhor. Perdão, Pai, por todas as vezes que eu não tive um coração piedoso e contente, que eu me esqueci que nada eu trouxe para esse mundo e que nada eu vou levar. Por todas as vezes que, mesmo tendo sustento, porque nunca me faltou o pão e nunca me faltou uma coberta, Deus, mas mesmo tendo o sustento, tendo a mesa farta, tendo com que me cobrir, por todas as vezes que eu estive descontente, que eu não me contentei com outras questões na minha vida, por todas as vezes que a expectativa que eu gerei de algo melhor foi frustrada, por todas as vezes que eu estive descontente com fases da minha vida, eu me arrependo, Senhor. Em concordância com os meus irmãos, eu te peço perdão por todas as vezes que houve comparação, e que isso me levou a murmurar, a estar insatisfeito, pelas vezes que a insatisfação me fez murmurar sem nenhum motivo concreto, por coisas tão pequenas e banais. Perdão, Senhor, pelas vezes que a insatisfação em nós gerou desprezo por aquilo que o Senhor nos deu, gerou desprezo pela terra aprazível, pelo dom da vida, pelos encargos que o Senhor nos concedeu. Pelas vezes que murmuramos na nossa tenda, pelas vezes que murmuramos sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja local, sobre o nosso jeito do culto, sobre as coisas pequenas e grandes em relação ao culto, à igreja, o administrativo. Perdão, Senhor, pelas vezes que murmuramos pelo trabalho,
pelas vezes que murmuramos por um chefe ou pelos funcionários, pelas vezes que murmuramos pelos nossos filhos. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós murmuramos, descontentes pelo esposo ou pela esposa, pelo cônjuge de cada um. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós fomos impedidos de entrar numa terra e viver a Tua vontade por causa dessas brechas abertas para o destruidor. Em nome de Jesus, nós queremos alinhar o nosso coração nessa noite, reconhecendo aquilo que o Teu Espírito tratou ao nosso coração, reconhecendo aquilo que o Senhor nos confrontou nessa noite, porque nós queremos fechar essa brecha, Te louvando, Te agradecendo, trocando a linguagem do inferno pela linguagem do céu. Por isso nós Te adoramos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ainda te chamar para, nesses minutos que nós estamos finalizando, você entrar nesse lugar de adoração e, com a autoridade que Jesus te deu, repreender toda ação do destruidor na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério. Em qualquer área que Deus tenha tocado você, confrontado você, pelo arrependimento, pelo alinhamento do coração, nós recebemos a autoridade para repreender a ação desse espírito. Então adore o Senhor e levante um clamor, onde você estiver. Se você não puder orar em voz alta, ainda que seja em voz baixinha, mas tome a autoridade que Deus te deu. Uma vez que houve o arrependimento, uma vez que houve o alinhamento do coração, entre nesse lugar com ousadia e repreenda a ação do destruidor. Concorde comigo nessa oração, em nome de Jesus. Querido Deus, nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor traz luz sobre o nosso entendimento. Te adoramos porque a Tua palavra é poderosa, e muito mais poderoso é o Senhor para cumpri-la em nós. E com a autoridade de um coração alinhado, de um coração arrependido, de um pecado confessado diante do Senhor, nós repreendemos agora toda a ação do destruidor. Deus, eu oro, Pai, em concordância com os meus irmãos, pedindo que a Tua presença, que os anjos do Senhor sejam liberados sobre as casas, sejam liberados sobre as empresas, sejam liberados sobre os lares, repreendendo toda a ação desse espírito de destruição. Em nome de Jesus, seja repreendido toda a ação, seja desmascarado. Em nome de Jesus, onde tiver uma ação maligna, destruindo, devastando, trazendo o mal para essas casas, para essas famílias que estão recebendo essa palavra, no relacionamento dos filhos, minando os relacionamentos conjugais, minando as finanças, minando o trabalho, as empresas ou o ministério. Em nome de Jesus, nós tomamos autoridade e repreendemos agora toda a ação do maligno. Sai agora, que as portas sejam fechadas, que os acessos no mundo espiritual sejam fechados para essa entidade. Nós cancelamos agora, recolhemos toda palavra de murmuração no mundo espiritual. Toda palavra de murmuração contra os cônjuges, contra os filhos, contra os líderes, contra os chefes, contra os empregadores, contra os funcionários, contra a saúde física. Toda palavra de murmuração lançada no mundo espiritual seja recolhida, uma a uma seja recolhida. Que o sangue de Jesus venha ser uma esponja nessa noite, no mundo espiritual, apagando essas palavras. E nós colocamos palavras de gratidão no lugar das palavras de murmuração. Nós colocamos palavras de agradecimento. Nós trocamos essas palavras por palavras de adoração, por palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como mel, Jesus. Teu nome é doce como mel.
nessa semana você possa ter uma experiência real com o Senhor acerca desse assunto. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que o grande amor de Deus, que deu o seu Filho único para morrer e ressuscitar por mim e por você, que a graça do Filho, que de maneira voluntária se entregou por mim e por você, que o consolo, a direção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Deus abençoe sua família, seu trabalho, sua saúde. Deus abençoe sua semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.